Feliz 2024! Que prazer ter você novamente aqui no Por Dentro das Marcas. Agora nesse ano de 2024, na nossa primeira edição do ano. Obrigado por todo o carinho que você teve conosco em 2023. Espero que estejamos juntos nesse ano que está só começando. E bom, gente, nessa edição nós viemos até Campinas, no interior de São Paulo, para contar a história da Maternidade de Campinas. É um hospital tradicional e que tem muito a ver com a mensagem que a gente quer passar desse novo ano para você. Então chega mais que o programa já está no ar. Dr. Miele, tudo bem? Olá, Gustavo, tudo bem? Joia. Prazer em recebê-lo aqui na Maternidade. Obrigado por receber a equipe do canal Empreender. Esse que é o primeiro programa de 2024. E, gente, não poderia ser outro assunto que não a Maternidade de Campinas, que vocês vão entender um pouco ao longo dessa edição, que tem muita missão envolvida aqui, tem muitos valores envolvidos, tem muito do que a gente preza quando a gente fala de empreendedorismo, que é pensar o futuro, pensar colaboradores, e também pensar quais são os nossos dons que a gente coloca em prática, a gente que gosta tanto do empreendedorismo, como colocar ele a serviço também da sociedade. Mas vamos falar da Maternidade de Campinas, essa que é tida como a maior maternidade do interior do Brasil, e ela é, óbvio, né, referência não só para o interior paulista, mas também para todo o país com relação a nascimento de crianças, porque vocês completaram 110 anos, é isso, doutor? Sim, nós completamos 110 anos em outubro. Então, a Maternidade tem mais de um século de existência, uma história linda, uma história extensa, uma história densa, com muito trabalho, muito ardor e amor naquilo que você faz. É isso. Bom, gente, há 110 anos atrás, a maternidade ela foi criada com o objetivo de poder ajudar, principalmente aquelas mães que não tinham condições financeiras de ter suas crianças. A gente vai explorar isso um pouco mais ao longo dessa edição, mas é um legado que fica até os dias de hoje, porque naquela época quem tinha condição financeira, né, de bancar o parto dos próprios filhos, se utilizava da maternidade e aí com o pagamento, então, desse parto, auxiliava também no pagamento indireto dos partos daquelas mulheres que não tinham condições de ter suas crianças e por isso, então, acabou virando uma referência para a cidade de Campinas e também para o interior, porque muitas crianças que nasciam, ou melhor, que iriam nascer em outras cidades, na realidade vinham e nasciam em Campinas exatamente porque a maternidade sempre foi essa referência regional até estadual, né, doutor? Sim, a maternidade, desde o passado, era referência para parto e se especializou nisso ao longo dos anos, né? Então, a parte da hospitalização do parto, da história da hospitalização do parto, quando parou de se fazer parto em casa e houve a transição para o parto hospitalar, a maternidade está arraigada nessa história ao longo do século passado. E do final do século passado para cá, com o advento do SUS e com a regionalização do atendimento, a maternidade se especializou como uma maternidade de referência, inclusive para a gestação de alto risco. E com isso nós fomos nos aprofundando no atendimento, no conhecimento e com isso foi fundada também a nossa UTI neonatal, que é referência na região metropolitana de Campinas. Bom, o que é muito comum a gente ver, né, pelo Brasil afora, são hospitais que detêm um departamento, uma UTI neonatal, ou que tem, por exemplo, um berçário, uma maternidade dentro daquela unidade. Aqui o que a gente vê, na realidade, é um hospital todo voltado para maternidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os atendimentos, né? O que vocês oferecem por aqui? Aqui, em relação ao atendimento do SUS, o atendimento é materno-infantil. Então, nós oferecemos o serviço para a maternidade, para parto, para gestações de alto risco, para os recém-nascidos prematuros dessas mães que tiveram a gestação complicada. Somos referência para a UCI também, que é um departamento de cuidados intermediários, ou é o intermediário entre o normal e o grave. Em relação ao SUS também oferecemos também cirurgia ginecológica, isso em relação ao SUS. Em relação à saúde suplementar, que são os convênios, a maternidade, além da parte materno-infantil, que é praticamente a mesma coisa em relação ao SUS, também oferece outros serviços, né? Por exemplo, a questão de ter outras especialidades
para ajudar a complementar a renda. Então, para cirurgia geral, para vascular, para otorrino, cirurgia videolaparoscópica, enfim, cirurgias oncológicas da mulher, enfim, outros procedimentos que ajudam a complementar essa assistência ao SUS. Ó, nessa perspectiva, brincando aqui nos bastidores, eu perguntei, doutor Miele, se de repente alguém sente ali um desconforto, acha que está gripado, pode passar aqui pelo hospital? Aí, obviamente, eu já sabia a resposta, mas me surpreendeu, porque a grávida sim, né? A grávida sim, a grávida... Em qualquer fase... Em qualquer fase, ela pode vir à maternidade de Campinas. Ela vai ser atendida e vai ser encaminhada para aquilo que é a sua necessidade clínica. Agora, por exemplo, de repente tem aquela grávida que sente tem algum sintoma durante o período e pensa, meu Deus, agora eu vou para o hospital, é de madrugada, quem será que vai me atender? Será que é um especialista nisso? Será que vai ter que ir alguém até lá? Então, quer dizer, aqui já é um atendimento especializado pensando que a qualquer momento essa grávida, o que ela precisar, ela vai ter esse socorro. E quando ele fala de cirurgias eletivas ou aquelas cirurgias que não têm necessidade de urgência para complementar a renda, a gente está falando de cirurgias que os planos de saúde realizam, referenciadas pelos médicos, obviamente, que não necessariamente tem a ver com a mulher em si. Também tem, mas não necessariamente. Por quê? A gente está falando de uma entidade filantrópica e a gente daqui a pouquinho vai entender um pouco mais como é que funciona essa parte mais administrativa e, obviamente, precisa de bastante recurso para poder se manter. E essa é uma forma também. E aí, nesse caso, não necessariamente as mulheres são as pacientes, mas aquelas cirurgias que são previamente agendadas, que tem ali uma data para acontecer, elas podem utilizar o espaço da maternidade para que elas se realizem. E, obviamente, o hospital também ganha com isso. E é bom também para o caixa do hospital. É mais ou menos isso, né, doutor? É mais ou menos isso. As cirurgias da saúde suplementar complementam um pouco a falta de recurso, ou a escassez do recurso que vem do Sistema Único de Saúde, então a gente tenta sempre equilibrar essa conta. Bom, gente, a gente está falando de uma instituição que ela é gigante e para se manter, obviamente, que tem aí os seus desafios diários, mensais, anuais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas antes, dá só uma olhada na estrutura desse hospital, né? A gente está acostumado, eu pelo menos, a entrar em vários hospitais para fazer gravações, não só aqui pelo Empreender, mas pela Band, pelo Band News TV, e também por utilizar hospitais enquanto paciente, a gente vê que a maternidade de Campinas ela está alinhada muito próxima de hospitais de ponta pela estrutura que a gente está vendo aqui e o que proporciona para o paciente. Porque também é uma necessidade, né? Não é porque o hospital está sempre precisando de ajuda, de aumentar a receita, que o serviço tem que ser ruim ou a estrutura tem que ser ruim. Não, precisa ser um hospital bem decorado, que traga bons fluidos, boa energia. E a gente está falando de maternidade também, que tem tudo a ver com isso. Sim, a maternidade foi construída, este prédio foi construído na década de 60 para 70. Então é uma estrutura antiga e ela precisa ser reformada, né? Precisa de manutenção constante, né? Fora isso, existem as exigências públicas para adequação ao espaço, para a necessidade do atendimento ao paciente. Então a maternidade está sempre em transformação. Então nós temos essa área que foi modificada, nós temos a área para trás que vai ser modificada e isso daí necessita de recurso e esse recurso vem tanto do poder público como dos nossos próprios recursos para investimento. Então a maternidade sempre tenta, e até agora com sucesso, com algum sucesso, manter a necessidade do atendimento adequado à população em cima das normas sanitárias atuais. É isso, então já deu para a gente entender um pouquinho o que é a maternidade de Campinas, um pouquinho de como ela nasceu, essa referência que não só para Campinas, região, estado de São Paulo, mas também para o Brasil, até porque é uma das maiores do país. E a gente fala também sobre muitos atendimentos. Mais de 500 mil de crianças que nasceram pela maternidade de Campinas ao longo aí desses 110 anos. Esse registro que nós temos é da década de 50, anterior fica pobre. Então, quer dizer, metade do período, pode ser mais de 1 milhão. Os registros confiáveis, né? Nós temos da década de 50 para cá, e foram mais de 500 mil de nascimentos, quase 600 mil nascimentos dentro da cidade de Campinas. A maternidade hoje executa em torno de 9 mil partos por ano,
mais de 60% dos nascimentos da cidade de Campinas. Tem a maior UTI da região metropolitana, UTI neonatal, apesar de termos UTI adulto também, né, que para tratamento de gestante de risco, mas na UTI neonatal nós temos quase 1.000 internações por ano também, pelo fato de ser referência na saúde materna e infantil para gestantes de alto risco. Bom, gente, são 9.000 partos por ano. Obviamente que o programa que você está assistindo agora, tudo bem que é a primeira edição de 2024, mas foi gravado antes da virada. Mas exatamente na virada adiante também tem criança que nasce, viu? Tem o primeiro bebezinho do ano de 2024, espero que com muita saúde e que os partos agora em 2024 também sejam de muita saúde, saúde também para a maternidade de Campinas. Bora conhecer o hospital então? Vamos embora nessa. É isso, chega mais que o Por Dentro das Marcas está só começando. Bom, gente, estou aqui com o Dr. Bieli agora nas dependências administrativas da maternidade para a gente poder falar um pouquinho dos desafios de como é comandar esse hospital que, como a gente falou aqui, tem grande representatividade não só para o interior paulista, mas para todo o Brasil. Doutor, então vamos começar explicando. O senhor é presidente, existe um mandato e como é que funciona então essa parte administrativa de gestão propriamente da maternidade? Bom, atualmente sou presidente da maternidade, meu mandato acaba agora em março. O mandato são de 3 anos. Né? A diretoria administrativa da maternidade, pelo fato do hospital ser uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, a diretoria é não remunerada, é um trabalho exclusivamente voluntário. Então nós temos alguns médicos aqui que são associados da maternidade e participam da gestão administrativa, sem receber nada, né? E só pelo amor à instituição. Diga-se de passagem que no início do programa, quando eu falei para vocês que nessa edição ela tinha um quê de mensagem para 2024, já que é a primeira edição do ano, é exatamente isso. Como é que a gente pode colocar os nossos dons, os nossos valores relacionados ao empreendedorismo também à disposição da comunidade? Muitas vezes nós temos talento para empreender, nós temos possibilidade de, além do nosso negócio, ou às vezes nem tendo um negócio, sendo CLT em alguma empresa, mas gostando muito da área de empreendedorismo, poder colocar esse dom à disposição, por exemplo, aí da tua comunidade, fazendo um trabalho voluntário dentro de uma ONG, dentro de uma instituição que tanto precisa de bons gestores. Aqui está o exemplo na maternidade de Campinas. Então conta pra gente, são quantos médicos dentro desse corpo diretivo e quais são as áreas de atuação? Na diretoria administrativa são 7 membros, né? Então nós temos o presidente, o vice, o segundo vice, o tesoureiro, o segundo tesoureiro, o secretário e o segundo secretário. Então são 7 membros da diretoria administrativa. Nós temos o conselho fiscal, que também é voluntário. O conselho fiscal são de 5 médicos, né? Então eles fiscalizam a nossa gestão, né? E fora isso, nós temos a gestão da diretoria técnica, que envolve a parte assistencial, né? Que também é escolhido diretamente pela diretoria e também é voluntário. E nós temos o diretor clínico, que é o médico que atua na parte da assistência médica e multiprofissional dentro da instituição. Também ele é escolhido entre os pares médicos e também é voluntário. Então, esse é o grupo de médicos que atua dentro da instituição de forma voluntária. Fora isso, nós temos também o gerente administrativo, nós temos o gerente financeiro, nós temos o administrador, que é o cargo, que seria um cargo de superintendente. Nós temos várias outras gerências que atuam dentro da instituição, que são, aí sim, CLT. Quando a gente fala de uma diretoria voluntária, é justamente porque a gente está falando de um hospital filantrópico que está precisando de ajuda. A gente vê um hospital muito bem montado, muito bem reformado, obviamente, por quê? Que não perde essa tradição de poder atender bem o paciente, poder dar luz a muitas crianças, poder dar oportunidade de vida para muitas delas. Inclusive, eu nasci aqui no ano de 1992, faz um tempinho, mas quer dizer, porque é um hospital filantrópico, tem um atendimento particular, mas grande parte é o SUS. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse grande desafio
que infelizmente é fechar no vermelho. É um cubo mágico, gente. Imagina você que está aí lidando com empreendedorismo e que você está sempre buscando fechar no azul. Ah, a empresa tem que dar lucro. Pois é, a gente está falando de um hospital, que é uma empresa, precisa dar lucro, mas a gente está falando de vida, de saúde. Como é que funciona isso, hein? Essa é a parte mais complexa de todo o imbróglio da administração hospitalar. A Maternidade de Campinas, pelo fato de ser filantrópico, ela atende 60% do seu movimento hospitalar pelo SUS. Então, dá assistência pública a 60% do movimento hospitalar. O SUS representa 40% das receitas, representa 60% do movimento e 40% da receita. Ao contrário da saúde suplementar e particular, que é uma pequena parte, mas a maior parte da saúde suplementar, de convênios médicos, né, representa 40% do movimento hospitalar e 60% das receitas. Entretanto, dentro do nosso faturamento anual, nós temos um déficit operacional, né, na ordem aí de quase R$1 milhão por mês. E temos dificuldade em manter a nossa estrutura. Lógico, nós temos incentivos fiscais, pelo fato de ser filantrópico, nós temos negociação com convênios médicos, com tabela de preço, mas realmente a estrutura hospitalar, pelo fato de ser muito complexa e ter muita exigência pela legislação, que temos que cumprir para manter a porta aberta, nós acabamos ficando com esse déficit operacional atual. Falando um pouquinho sobre essa expansão que vocês fizeram. A gente acompanhou nos últimos anos uma reforma bem bacana, com uma ala particular muito bem decorada. Isso tem a ver também com essa ainda missão lá do começo de atrair um público e assim também auxiliar nessa equiparação de valores? Exatamente, essa foi a ideia da diretoria anterior, né, que ficou na última gestão, de melhorar a ambiência e a hotelaria da maternidade, ou tentar fazer essa melhoria para justamente atrair mais o público particular para conseguir cobrir as verbas do SUS. Mas nós tivemos um grande problema após a inauguração dessas novas instalações, que foi a pandemia, que isso atrapalhou todo o mercado de saúde, toda a movimentação financeira do país, né, e prejudicou bastante a instituição. Foi a ideia anterior que até agora nós estamos tentando restabelecer, com um pouquinho de sucesso atualmente, mas não da maneira que foi planejado há 7 anos atrás. E por causa dessa questão, dessa dificuldade financeira que nós temos em relação ao subfinanciamento do SUS, tivemos mais a pandemia que atrapalhou muito os planos da maternidade. Então hoje a maternidade, infelizmente, vive uma crise financeira grave e isso tivemos a necessidade de entrar com um plano de recuperação judicial para tentar equalizar as nossas dívidas. E, aliás, isso que eu gostaria de perguntar também, né? Bom, primeiro, a gente está vivendo um mundo que a gente não consegue prever, por exemplo, crises, pandemias, e que isso acaba impactando, né, o nosso negócio, e a gente precisa, né, gerenciar da melhor forma possível. Aqui, nesse caso, foi pensada, né, a recuperação judicial, mas numa empresa filantrópica, quer dizer, numa instituição filantrópica, como é que isso funciona? A maternidade ingressou com esse pedido de recuperação porque a maternidade realmente quer quitar as suas dívidas, quer pagar os seus credores, e isso não estava sendo possível. Então, com um plano de reestruturação financeira, talvez, escalonamento do pagamento da dívida, talvez a gente consiga tratar essa dívida de uma melhor qualidade para não ter grandes interferências para quem prestou o serviço para dentro da instituição. A maternidade foi a primeira instituição filantrópica do Estado de São Paulo a ingressar com esse pedido. Então, é um caso inédito, então dou parabéns para o juiz que deferiu essa solicitação. No Brasil tem outros casos, né, mas aqui no Estado de São Paulo a maternidade foi a primeira. Quando a gente fala de presidência numa instituição como essa, a gente está falando de um período de mandato, né? Quanto tempo é aqui? E na opinião do senhor, e aí uma opinião particular, analisando empresas semelhantes, instituições semelhantes em que há um mandato, até que ponto isso é saudável ou não dentro de uma instituição, dentro de uma empresa? Olha, eu acho que 3 anos, que é o que tem no estatuto da instituição, é um tempo satisfatório para você tentar implementar algumas medidas, né? No nosso caso, né, a medida administrativa mais importante foi entender a dívida, tratar a dívida
e fazer essa solicitação para a Justiça. Obviamente que eu enxergo que a saúde materna e infantil não está sendo bem tratada pelos nossos governantes, por quem trata do convênio de saúde suplementar, porque é um mercado que está em retração, na verdade, né? Existe aí a questão que as mulheres brasileiras, cada ano que passa, estão tendo menos filhos, né? Então, nós vemos aqui em Campinas mesmo, alguns hospitais fechando maternidades, fechando leitos obstétricos e a maternidade se mantendo de pé. Eu acho que os nossos governantes precisariam ver melhor essa questão de repente um redesenho, né? Da saúde materna e infantil, redesenhar ou reprecificar. Mas eu acredito que em 3 anos, atualmente, a diretoria consegue fazer alguma gestão e alguma modificação no panorama da saúde. Bom, para a gente encerrar aqui esse bloquinho falando de questões mais administrativas, como é que a sociedade civil, ou seja, a gente está conversando com muitos empreendedores do interior de São Paulo e que estão sensibilizados com a história da maternidade e gostariam de poder ajudar de alguma forma. Quais são as possibilidades abertas hoje? Hoje existe um e-mail que é um Pix, né, para ajudar nas doações. Tá? Essa é a maneira direta. Infelizmente, como a maternidade está em recuperação judicial e tem dificuldade de demonstrar CND, as doações oficiais, via Estatuto da Criança e Adolescente, via Nota Fiscal Paulista, ficam mais restritas o nosso acesso a esse investimento. Mas nós estamos trabalhando juridicamente para tentar reverter essa situação. Mas o Pix continua aberto e estamos aguardando doadores. É isso, inclusive, olha, o e-mail está aparecendo na tela, você vai poder anotar aí com calma, fazer a sua doação dentro do possível. E aí a gente está falando de empresas e não empresas, você que se sensibilizou pode fazer a sua doação, mas obviamente que se você tem uma empresa e que diretamente quer fazer, de repente, doação em equipamentos de escritório, por aí vai, questões que são comuns em outros lugares e que de repente poderia ajudar a maternidade, isso também é válido, basta entrar em contato com vocês e Sim. achar uma melhor forma de realizar essa doação, de concretizar, porque afinal de contas, eu acho que o grande lance quando a gente fala de empreendedorismo é a gente poder se conectar com as pessoas, a gente dar a oportunidade, extrair ao máximo tudo que todo mundo tem de melhor, porque assim todo mundo ganha, não é? Sim. E essa é a nossa esperança para manter a maternidade de pé em 2024. É isso, são 110 anos de história, por que não 210 anos, 310 anos? A gente pode estar aqui pelo menos nos próximos 100, para acompanhar essa história. Vamos girar mais um pouco para conhecer de perto aí os vários departamentos. E no fim dessa edição a gente agradece a visita aqui ao Dr. Miele, porque eu estou gostando muito do que eu estou vendo. E aliás, doutor, é um hospital filantrópico, mas a gente entra aqui, olha, não perde nada para os grandes hospitais de São Paulo, hospitais de ponta reconhecidos mundialmente, que tem lá uma hotelaria diferenciada que a gente está vendo, hein? Na maternidade, com tudo isso que o senhor falou. Mas é isso, um grande hospital, uma grande maternidade que você está conhecendo a partir de agora no Por Dentro das Marcas. Vamos rodar. Bom, gente, estou aqui no corredor dos elevadores, mas obviamente que está em obras, né? Tá até o aviso aqui de manutenção. Mas eu estou mostrando exatamente para trazer como exemplo uma empresa que decidiu ser parceira da maternidade de Campinas, que bancou a reestruturação dos elevadores. Mas vamos continuar o nosso passeio, porque agora a gente vai conhecer o banco de leite, que é tão importante aqui para a maternidade. Bárbara, tudo bem? Tudo bem. Gente, a Bárbara ela é enfermeira horizontalista, aliás, uma das, e ela que acaba tocando o banco de leite aqui da maternidade quando a chefia não está. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Bom, então conta pra gente, como é que funciona o banco de leite aqui do Hospital Maternidade de Campinas, que ele é um departamento criado para poder atender a própria unidade, né? Exatamente. É um setor muito importante, onde nós trabalhamos com a doação de leite humano, que é um alimento rico, né, que vale ouro para os nossos bebês internados aqui nas unidades neonatais e faz toda a diferença para essa internação, principalmente pelo seu componente imunológico e também contribuindo para minimizar o tempo de internação desses bebês aqui nas unidades.
Boa, porque afinal de contas a gente está falando de diversas mulheres, cada uma tem seu tempo, seu momento, né? Cada ser humano é único e, portanto, nem todas conseguem oferecer o leite materno na quantidade necessária para a criança, e aí por isso então esse departamento se faz tão necessário, né? Agora me conta, quem são as mulheres que fazem essa doação? E olha, curioso, você deve estar pensando, não, são apenas aquelas mulheres que estão gestantes. Não necessariamente. Para se tornar uma doadora, é um serviço voluntário, então a mãe doa de livre e espontânea vontade. Então ela tem que ser uma mulher saudável, que esteja amamentando o seu bebê e tenha uma produção excedente de leite. Então basta que ela entre em contato conosco via telefone, onde vai ser feito um preenchimento de cadastro, vai ser feito também o agendamento dos exames laboratoriais, que são importantíssimos para que esse leite chegue até os bebês. E nós também fornecemos o material, que é o frasco esterilizado, a touca e a máscara. Se ela reside em Campinas, nós fazemos essa busca a domicílio. E se ela reside na região de Campinas e tiver a disponibilidade, ela pode trazer o leite até nós e nós fazemos essa busca ativa na recepção aqui da maternidade. Gente, um dado curioso é que ela estava dizendo que mães que adotam crianças, às vezes podem até também ser doadoras. Como é que funciona isso? Isso, basta que ela esteja também amamentando o seu bebê, que é todo um trabalho que é feito durante o decorrer desse período dela com o seu ginecologista, e ela tem que seguir o mesmo processo das outras mães, fazer coleta de exames laboratoriais e que tenha uma produção excedente. Esse excedente é quando ela está amamentando o seu bebê, mas também ela consegue fazer uma ordenha para ajudar o próximo. Vamos lembrar que a gente está falando de um departamento de banco de leite que atende as crianças que nascem na maternidade de Campinas. Mas as mamães doadoras, enfim, puérperas, mulheres que acabaram de dar luz, que podem ser doadoras, ou mesmo aquelas mães de crianças adotadas, elas não precisam necessariamente ter feito parto aqui, mas elas podem doar também, né? Com certeza. Basta que ela se enquadre dentro de todos esses itens de ser saudável, a produção excedente e entrar em contato conosco que a gente vai dar toda a condução, toda a orientação necessária para ela. Legal. Quantas pessoas trabalham aqui nesse departamento que a gente viu que vocês fazem todo o processo na hora que esse leite chega? Porque a gente está falando de algo que é perecível e que ao mesmo tempo é muito escasso e que precisa ter o maior cuidado possível, né? Sim, aqui a gente garante toda a qualidade, segurança e rastreabilidade de todo o processo que é feito com o leite humano. Então, todo o leite passa por um processo de pasteurização, seleção, classificação, análise microbiológica. Então, nossa equipe é composta por 12 pessoas para fazer todo esse processo importante e garantir esse alimento qualificado para os bebês. Quer dizer, gente, não significa que essa mulher doadora ela já tem o cadastro aqui, toda vez que chegar o leite, do mesmo jeito que chega, já vai para a criança. Não, na realidade, existe todo um processo, cada frasco que chega passa por um processo de análise para depois, né, ser submetido, então, a uma criança. E conta pra gente também o período que dura esse leite. Você estava me explicando que tem um período de 12 horas em geladeira. Como é que funciona isso? Isso. O leite cru, sem nenhum processo, que muitas vezes quem utiliza desse processo são as mães até que estão retornando ao trabalho e pode fazer o armazenamento para o seu próprio bebê, é de 15 dias congelado e 12 horas na geladeira. Depois que ele passa pelo processo de pasteurização, ele dura 6 meses congelado e 24 horas na geladeira. Então, por isso que o processo de pasteurização é muito importante para os bancos de leite, porque a gente tem uma durabilidade muito maior, até mesmo para ter um estoque para fornecer esses leites para os bebês internados. Gente, leite pasteurizado nada mais é do que ele passar por um procedimento que vai matar todas as bactérias e vai deixar a criança segura para poder, né, ter um alimento que é o leite humano, que é insubstituível nessa fase da vida e que com toda tranquilidade e segurança possível. Agora, nem tudo são flores, quer dizer, o banco de leite ele precisa sempre de doações, né? Sempre. A gente tem as épocas sazonais, né, principalmente esse final de ano, fim e início de ano. A gente sabe que as doadoras às vezes viajam ou estão em casa e os bebês mamam mais. Então é uma época que o nosso estoque
realmente ele dá uma caída. Então a gente fica aqui o nosso pedido para as mães que estão nos acompanhando, que estão amamentando, tem uma produção excedente de leite, que entrem em contato com a gente para que a gente possa garantir esse alimento tão importante para os nossos bebês internados aqui nas unidades neonatais. É isso, gente. Aqui, até saindo um pouco da área do empreendedorismo, mas falando de vida, se você conhece alguém que está nessa fase de amamentação, que de repente tem leite excedente, que pode ser doadora, principalmente na região de Campinas, entre em contato com a maternidade ou prestando serviço aqui, né, aproveitando o nosso espaço no Por Dentro das Marcas, também aí na tua região, procure um banco de leite, faça a doação, isso é importante, porque do outro lado, muitas mamães vão precisar para poder amamentar e dar, né, alimento aos seus filhos. E vale destacar que também é um processo que ajuda a mulher a fazer a amamentação, né? Sim, aqui nós auxiliamos as mães que têm a dificuldade na amamentação. Então basta que ela entre em contato conosco, que a gente vai passar as orientações. E também é muito gratificante poder ajudar tantos bebês que necessitam nesse período de internação e as mães desses bebês que também ficam muito gratas com a contribuição dessas outras doadoras. É isso. Você auxiliar o filho de alguém, a filha de alguém que não tem leite naquele momento para poder se alimentar é um gesto de humanidade. É um gesto de se colocar no lugar do outro e de lembrar que somos seres humanos e que nós dependemos uns dos outros. Então, é isso. Se apegue, de repente, nessa mensagem para você que vai dar à luz em breve, agora em 2024. Se tiver essa possibilidade, coloque aí no seu radar, porque alguém sempre vai precisar. E talvez não seja a tua necessidade nesse momento, mas a vida se encarrega de devolver, gente. Tal da lei do retorno, eu acho que ela faz um pouco de sentido, sim. Então, de repente, coloca isso aí na sua lista de metas para 2024, as mamães, de repente, os papais que podem ajudar também a incentivar nisso, alguma mamãe que está aí acompanhando, é isso, faça a sua parte também. Valeu, Bárbara, obrigado. Nós que agradecemos. Muito sucesso aqui no Banco de Leite e, claro, contem sempre conosco aqui do Grupo Bandeirantes para quando precisar de campanha, falar sobre a importância da doação do leite materno, porque a gente vai fazer a nossa parte, lição de casa, para todo mundo viver bem, né? Parabéns, viu? Obrigada. Valeu. Bom, gente, vamos continuar o nosso passeio, porque tem mais coisa para a gente descobrir aqui do hospital. Inclusive, eu quero saber como é que funciona a parte de comunicação, que vocês sabem que é a que eu mais gosto. Então, bora lá que o Por Dentro das Marcas ainda não acabou, não. Vera Longini, tudo bem? Ah, que bom te ver, mata saudades. Pois é. Gente, deixa eu contar pra vocês. Quem acompanha aqui o Por Dentro das Marcas sabe que eu sou de Campinas e conheço a Vera, contar pra vocês, há 14 anos, viu, gente? E ela é assessora de imprensa aqui do Hospital Maternidade de Campinas e conversando falou, Gustavo, por que você não vai lá fazer uma visita, conhecer o hospital? A gente tem muito pra falar sobre empreendedorismo e comunicação, porque ela sabe que eu adoro falar sobre esse assunto. Então, Vera, é um prazer estar conversando contigo aqui no programa. E me fala, é um desafio e tanto, né, assessoria de imprensa do hospital. Principalmente no hospital como a Maternidade de Campinas, que é um hospital filantrópico e que atende muitas pessoas, né? Aqui são realizados mais de 1.000 atendimentos por mês, são realizados quase 10.000 partos por ano, 9.000 e tantos partos por ano, que dá 750 partos por mês, cerca de 25 partos por dia. Nossa. Então, assim, é muita gente nascendo nesse hospital. Para você ter uma ideia, Gustavo, nesses 110 anos de Maternidade de Campinas, mais de 500 mil de bebês já nasceram aqui. Ou seja, quase a metade da população de Campinas, né, em números, nasceu aqui na maternidade. Pois é, espalhadas por aí também, porque eu falei até pro doutor Miele que eu nasci na maternidade de Campinas, hoje moro em São Paulo, então quer dizer, a gente nasce aqui e também se espalha. E agora, me conta, né, a gente está falando de assessoria de imprensa. De maneira geral, o que faz um assessor de imprensa dentro de uma empresa? Nós buscamos fazer um relacionamento com os jornalistas, dando transparência. Nós queremos um relacionamento entre a imprensa e os nossos clientes, né? No caso, com a diretoria do Hospital Maternidade de Campinas, para que haja uma transparência nessa comunicação.
as informações de interesse da imprensa, o que a imprensa precisa saber sobre o hospital e o que o hospital precisa comunicar por meio da imprensa. Por exemplo, nesse momento, nós estamos com uma grande dificuldade com o nosso banco de leite humano. Que inclusive a gente conversou agora com a Bárbara. Então, e por causa dessa época de férias, né, de viagens, pouca gente na cidade, as doações caem muito, nós estamos com os estoques muito baixos. Então, uma das nossas missões, por exemplo, é promover essas campanhas junto aos meios de comunicação para fazer um convencimento, levar a informação até as pessoas de que essas doações são muito necessárias para o atendimento dos nossos bebezinhos que estão internados aqui nas unidades de terapia intensiva. É isso, e algo também que é muito importante a gente saber dentro de uma empresa, o papel do assessor de imprensa é aquela primeira pessoa que vai levantar o braço em um momento de crise, vai dizer, gente, calma, respira, assim que nós vamos nos posicionar para o grande público, para a sociedade, em relação a determinada situação crítica. E aí eu falo isso com a Vera, e eu gosto sempre de falar sobre esse assunto com ela, porque ela é uma das referências no interior paulista sobre esse assunto. Ela tem como cliente a maternidade de Campinas, mas ela atende também outras empresas, e eu queria muito falar sobre isso. Eu acho que é um tema importante que as empresas, independente do tamanho, precisam saber como lidar com uma crise, com a imagem da empresa. Bom, a primeira coisa é você sempre trabalhar com transparência. É óbvio que existem informações que às vezes envolvem questões legais, que envolvem questões que são por lei, né, confidenciais e que você não pode simplesmente torná-las públicas sem uma autorização especial. Mas a transparência é a base de tudo. É você manter a calma, levantar as informações com a maior fidelidade possível e dar toda a transparência necessária. É assim que uma instituição consegue manter a sua imagem, com transparência e honestidade. Muitas vezes, as empresas, quando têm alguma situação de crise, a primeira posição é nada a declarar. E é uma posição errada, porque todo mundo tem uma satisfação a dar ao público diante de uma situação de crise. Então, o que nós orientamos é justamente como vamos divulgar e da melhor forma possível, como vamos fazer que essa informação não seja mal interpretada ou como vamos corrigir distorções que estejam sendo feitas por pessoas que às vezes não têm autoridade e não têm o conhecimento necessário do assunto. Então, é uma questão de grande responsabilidade, essa questão de comunicação de crise, e todos nós que trabalhamos em assessorias de imprensa temos que estar obrigatoriamente muito preparados para manter a calma, levantar as informações e passar isso da melhor maneira possível e não sair na louca divulgando qualquer coisa. Então, você tem que pensar as consequências de cada comunicação, as repercussões que isso podem dar, porque o que você tem que trazer primeiro é tranquilidade a partir da verdade. Até porque eu acho que o comunicador, o assessor de imprensa, ele quando pega um trabalho para gerenciar ou que ele entra em uma empresa para poder trabalhar com esse assunto, ele tem que estar preparado para qualquer momento vir um momento de crise. Não, vou ser assessor de imprensa, vou divulgar releases, vou falar sobre campanhas novas, vou colocar os nossos gestores na imprensa. Mas a hora que vem, né, esse momento, a primeira pessoa a ser consultada é esse assessor de imprensa, que na realidade é um consultor em comunicação, do tipo, que eu faço frente às pessoas que estão me procurando, pedindo um posicionamento. Então, quer dizer, a grande chave de tudo, pelo que você está falando, é conseguir o máximo de informações sobre aquele assunto, sobre aquele fato, mas não necessariamente para divulgar. São informações que você precisa ter na sua base de dados, para aí sim você decidir como se posicionar, pensando a imagem que você quer passar da tua empresa para o público com relação a esse fato. E, obviamente, pensando em todos os desdobramentos. Você não pode, de repente, falar algo que vai contra a lei, né? Ou, de repente... Ou que vira ética. Exatamente. Ou, por exemplo, você tem uma empresa que aconteceu determinada situação e a área precisa ser isolada. Só que antes disso você permitiu que os jornalistas entrassem para poder fazer alguma imagem, tirar uma foto. Quer dizer, isso não se pode. O local precisa ser preservado e por aí vai. E esse agente de comunicação tem que ter essa visão 360 para poder gerenciar essa crise. Em toda comunicação de crise, você precisa montar um comitê gestor. E esse comitê gestor é preciso que tenha a participação de todas as áreas envolvidas. Então, alguém de uma equipe técnica, alguém do jurídico, alguém do administrativo.
alguém da área de segurança. Então, dependendo do que aconteceu nessa crise, você tem que ter uma gestão, um comitê de gestão, onde todas as pessoas vão colocar as suas questões na mesa, para aí sim a gente decidir qual é a melhor maneira de dar a transparência que aquele assunto merece. É isso, até saber se vai ser por meio de porta-voz ou nota, porque às vezes, dependendo da situação, o grande porta-voz da empresa não tem condições psicológicas de dar aquela informação. Na área da saúde a gente tem um agravante, porque nós temos muitos impedimentos legais. Por exemplo, não se pode expor pacientes, não se pode dar informação nenhuma sobre o paciente, só a família que pode dar, os médicos não, por questões éticas e por lei, não podem dar qualquer informação. Então as pessoas, como está? Por exemplo, um bebê que nasceu na rua, dentro de uma viatura policial, esse é um caso corriqueiro dentro da maternidade, né? A polícia militar é acionada e os policiais acabam fazendo parto do bebê no local e trazem o bebê para a maternidade. Nós não podemos fornecer as informações por questões legais. Então, a imprensa vem atrás e pergunta, quem é o bebê, menino, menina, como vai chamar, cadê os pais? Nós não podemos expor os pacientes. Se a família quiser dar entrevista, é uma outra história, mas o hospital é proibido legalmente de dar qualquer informação. E às vezes gera um pouco de atrito com os jornalistas, que estão ansiosos por informações. Porque não é uma informação ruim, é até um gesto bonito, lindo, né? Dos policiais que fizeram, né, esse parto de trazer aqui para o hospital. Mas, infelizmente, por questões legais, a gente tem que ter esse conhecimento também, e a gente não pode. Mas, ao mesmo tempo, também, sendo jornalista, entender o outro lado e até, por exemplo, fazer uma ponte. Mas se você tem um acesso nos bastidores àquela família e perguntar para a família, olha, vocês gostariam de dar uma entrevista? Vocês gostariam Aí numa dessa a gente passa o telefone do jornalista para a mãe, para os pais, e se eles quiserem entrar em contato com a imprensa, eles podem fazer isso. Mas nós não podemos permitir a entrada da imprensa no hospital para essa entrevista. Então, se a posteriori a mãe tenha interesse, nós não vamos cercear, mas nós damos o contato e a mãe, ou o pai, ou a família é que fica responsável por entrar em contato ou não com os jornalistas. É isso. Tudo dentro da maior ética e respeito de todos os lados. Vou falar para vocês, toda vez que eu converso com a Vera Longini, é aula na certa. Ela que já foi jornalista de TV, de rádio, de jornal impresso, foi chefe de redação, correspondente, assessora de imprensa. Então é isso, dentro do possível, por dentro das marcas, que é poder te ajudar, te inspirar, independente do tamanho da sua empresa, diversas dicas você aprendeu agora. Vera, obrigado, viu? E parabéns aqui pelo trabalho no Hospital Maternidade de Campinas. Nós agradecemos, porque essa divulgação do hospital, Gustavo, é muito importante para nós, principalmente nessa situação tão delicada que a maternidade passa no momento, e a gente tem que entender a importância desse hospital, não apenas para Campinas, mas como para toda a região também, para o interior paulista. É isso. Isso faz parte também, sabe do quê? Dessa conexão de pessoas. Todo mundo se ajuda, a gente tem falado isso desde o início do programa. Aliás, talvez essa seja a principal mensagem dessa edição. Aliás, agora a gente vai falar sobre um projeto da assistência social muito bacana, que inclusive a Vera tem tudo a ver, que são algumas sacolinhas que presenteiam aquelas crianças que nascem aqui na maternidade. Chega mais porque o programa não acabou e tem muita coisa bacana para você conferir. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bom? Bom, gente, a Luciana, ela é responsável pelo Departamento de Assistência Social aqui da Maternidade de Campinas. Eu queria saber um pouco mais sobre o trabalho, porque não é tão simples assim, tem muita coisa, afinal de contas, a gente falou desde o início do programa do legado da Maternidade de Campinas, que dá oportunidade de luz, de vida, não só àquelas crianças de famílias com recursos, mas também àquelas famílias, aquelas crianças que nascem em famílias que não têm tanto recurso assim e que é preciso uma atenção bastante cuidadosa. E como que é feita essa atenção? Fala um pouquinho sobre o trabalho da assistência social. O serviço social, em conjunto com a psicologia, ele faz o atendimento de avaliação, né? Nós avaliamos o grau de vulnerabilidade, né? Se há um risco social. Nós fazemos acompanhamento dessa família no período de internação. E nós articulamos com a rede, né, a rede socioassistencial, né, da assistência social, da saúde, para dar continuidade nesse acompanhamento, para que essa família não deixe de ser assistida.
E dentro dessa avaliação, nós fornecemos, né, as doações que nós recebemos dos parceiros, das equipes parceiras, né, de mulheres aposentadas que desenvolvem o projeto de montar os kits de bebê, de mãe, né, os kits de higiene pessoal. Então, a gente fornece, porque tem mães num grau de risco social muito, muito grave, assim, né, e precisa não só desse amparo, desse acolhimento, como também de insumos, de coisas simples, né, para uso, né, básico, né, da sua necessidade básica, né. Quer dizer, a partir do momento que essa mãe, ela dá à luz um filho, ela não volta para casa de mãos vazias, quer dizer, obviamente com a criança, mas digo de mãos vazias assim, tá, e agora? Qual que é o primeiro passo? Porque o primeiro passo é dado junto com a maternidade, né? Porque afinal de contas vocês têm uma equipe multidisciplinar em que psicólogos Sim. acompanham essa mãe, vão tirando todas as dúvidas, vão pegando na mão de fato, né, para poder superar qualquer dificuldade que se tenha. Isso. E quando ela fala de sacolas, né, e aí eu digo que esse primeiro passo é dado junto com a maternidade, que são diversas mulheres que se unem para poder fazer o bem. É a corrente de solidariedade. Empresas também ajudam quando podem, né? E a gente está vendo algumas imagens dessas sacolas que vocês distribuem o ano todo para as famílias em vulnerabilidade que têm suas crianças aqui na maternidade, né? Isso. Essa sacola é uma sacola que o pessoal estava falando que ela é toda ecológica, porque ela é feita com o famoso pijama, ou pelo menos a roupa que o médico, que o enfermeiro usa dentro do ambiente hospitalar, né? Isso. Que ela é reciclada, obviamente, recebe todo um tratamento com relação à limpeza e tudo mais, e ela se transforma numa sacola. Aí dentro tem quais itens, né? Eu vi que tem fralda... Fralda, kit de higiene do bebê, né? De bebê. Tem 2 trocas de roupa, macacãozinho, de frio e de calor. Tem mantinha, tem toalha de banho e tem fralda de pano. Quer dizer, para já logo nesses primeiros dias de vida, essa criança já ser encaminhada e essa mãe já ter essa sensação de que consegue de fato cuidar da criança, porque isso a gente acaba não pensando, mas é muito importante, né? Sim. A mãe, logo nos primeiros dias de vida da criança, se sentir responsável e se sentir dando conta de ser mãe. Isso não é só importante no aspecto físico de receber o produto, né? Tem algumas mães que, por questões sociais, de conflito, elas não desenvolveram o afeto, né, com o seu bebê, não conseguiu fazer aquela ligação materna, né? E no ato que você entrega para esses casos sociais, né, que você entrega o kit, ou seja, o carrinho, que a gente também viabiliza, né, com os recursos que a gente tem da rede, né, e da sociedade, carrinho, berço, elas vão sentindo pertencentes, né? Como elas vão fazendo a maternagem já, né, e vão sentindo pertencentes. Falam, não, agora eu sou mãe, né, e vai criando, agora eu tenho as coisas para cuidar do meu filho, então isso tem um significado emocional, psicológico também. Até porque, no fundo, quando se descobre que vai ser mãe, pai também, mas principalmente mãe, acaba se pesando a responsabilidade. Porque conforme o tempo vai passando e o horário do dar à luz vai chegando, a preocupação aumenta do tipo, será que eu realmente vou conseguir dar conta de dar a vida a alguém? De criar um ser humano? E aí, esse é o ponto. Se ela se sente sozinha e se sente incapaz, ali há um período de rejeição. Exatamente isso que a gente basicamente tenta fazer. É pouco tempo, né? São 48 horas, dependendo se for o caso social, a gente estende a internação, mas a gente tenta fazer isso mesmo. Não só as orientações que é dada para fornecer recursos internos para que ela se desenvolva e aprenda a buscar, a atender as necessidades dela, mas também que ela entenda que ela não está sozinha, que ela consegue, né, e que ela pode fazer. Seja se ela for dependente de substância, né, psicoativa, ou se ela achar que nunca vai ter uma outra chance na vida, né, porque a gente costuma dizer aqui que a gente orienta elas que o passado não define o que ela é, os erros que ela cometeu não definem o que ela é, né, o que ela é hoje. Então a gente tenta, de uma certa forma, junto com o trabalho em equipe e com a rede, a mudar esse cenário, né, que é um cenário de vulnerabilidade, de escassez,
de falta de assistência, de falta de apoio, de falta de apoio familiar também, né? Então a gente tenta alinhar, inclusive, isso. É isso, né? Aquela velha história. É sempre daqui para frente. Como você falou, o nosso passado não define o nosso futuro. A história serve para a gente observar o que pode ser mudado. E mais do que isso, muitas vezes uma criança pode ser essa marca da mudança. Essa hora de se renovar. Mas sempre vida, pensando na proteção em primeiro lugar da criança, né? Na proteção dos direitos, na proteção da vida, né? Da integridade física dessa criança. Sempre pensar isso. É isso, tá vendo, gente? Não é só um hospital. É a maternidade de Campinas que agora está podendo conhecer por dentro, conhecer os bastidores, de alguma forma vai poder inspirar você aí dentro do teu negócio. Crie departamentos que você sinta que é importante para fazer o seu negócio funcionar e também pensando para fora, pensando na comunidade, devolvendo um pouco de tanto que você ganha aí com a tua empresa, com o teu comércio. Ajude. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe. Combinado? Com certeza. Valeu, Lu. Parabéns, viu? Obrigada. É isso. Obrigada. Vamos continuar nosso passeio, gente, porque tá muito legal conhecer a maternidade de Campinas. Dr. Miele, que espetáculo aqui a maternidade, hein? Que hospital bem cuidado, é um verdadeiro brinco. Muito obrigado. Obrigado isso. pela visita. Bom, gente, claro que eu não poderia terminar essa visita sem perguntar para o Dr. Miele sobre o lado gestão, né? Afinal de contas, a gente está falando de um médico gestor ou um gestor médico? Atualmente, como eu sou presidente da maternidade, eu sou um gestor médico. Mas assim que acabar o meu mandato, eu vou ser um médico que também faz gestão. Eu acho que é muito bacana quando a gente pode unir as duas coisas. É de dar orgulho, né? Ver que profissionais que se dedicam para a atividade fim também têm talento para poder empreender. Porque eu costumo dizer que o empreendedor é aquela pessoa que vê diferente onde todo mundo vê igual. E ter uma pessoa dentro da atividade fim que consegue ver diferente, ver possibilidades, de otimizar a gestão, de entender que é um negócio que precisa dar lucro, mas ao mesmo tempo tem um lado humano, como é que fazer essa mensuração, esse cubo mágico, isso é muito legal. Então, parabéns a você e, aliás, parabéns também aos médicos que, junto contigo, compõem esse mandato de direção, porque, afinal de contas, também são médicos gestores ou gestores médicos, né? Pensando uma hospitalidade, pensando um hospital cada vez melhor. Todos eles são médicos e ligados de alguma forma à área da mulher? Sim, todos eles são ligados à área da mulher. Nós temos médicos na gestão, anestesistas, temos pediatras, temos radiologistas. E todos eles estão tentando devolver para a maternidade um pouco que a maternidade deu para eles. Então isso é o que a gente chama de amor à profissão. O senhor é ginecologista? Sou ginecologista. Bom, gente, a gente precisa encerrar aqui rapidinho, porque eu tenho que liberar o doutor, que ele tem uma cirurgia para fazer agora. Mas, de qualquer forma, quero agradecer demais essa recepção que o senhor teve com a gente, toda a equipe da maternidade. E dizer que é isso, pessoal. Se você tem dom de empreender, de administrar, não necessariamente ter um negócio, mas tem a possibilidade de entrar em uma instituição filantrópica, uma ONG, né, dentro da igreja do teu bairro, você poder liderar um grupo e gerenciar, de repente é devolver para a sociedade aquilo que muito você recebe. E é assim que a roda gira. Cada um ajuda o outro, todo mundo ganha. E é essa mensagem que a gente quer deixar nesse primeiro Por Dentro das Marcas de 2024. Doutor, obrigado. Feliz ano novo. Obrigado. E que em 2024 mais e mais projetos aqui da maternidade se tornem realidade. Viu? Esse é o nosso desejo. É isso. Então, gente, um grande abraço a todos vocês. Um excelente 2024. Se você gostou dessa edição, lembra que no YouTube do Sebrae, canal Empreender, você também consegue assistir novamente esse episódio, outros também, e publicar aí no grupo da família. De repente, conhece alguém da região de Campinas que nasceu pela maternidade, assim como eu, então aproveita, compartilha. Um grande abraço e terça-feira, 10h30 da noite, tem mais um episódio novo aqui no canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.